Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, né? Aqui quem fala é o Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, de volta aí para mais um vídeo, né? Mais uma análise aí, análise não, acho que vem mais a ser um desabafo, né? Principalmente quanto à atuação desse time nesse dia de hoje, nesse dia 2 de novembro, hoje esse time pelo futebol que apresentou hoje, foi digno da data, digno da comemoração da data 2 de novembro, dia de finados. Porque esse time do Fluminense hoje foi um time de morto. Fez jus o time hoje à data. Vamos debater um pouquinho desse vídeo aí, né? Já são 20 horas e 14 minutos, né? Dei aquela respirada para tentar conseguir falar alguma coisa, né, sobre essa partida de hoje, porque foi desastroso. Foi, sabe, um time mequetrefe. Um time mequetrefe. Então nós vamos falar muito desse jogo aí, né? Mas lembrando a você, se inscreva no canal, deixa o teu like, ative o sininho para as notificações, compartilhe esse vídeo aí para chegar a mais amigos aí, dá uma forcinha no trabalho do amigo. E eu quero ver o teu comentário, né, sobre o que você achou dessa partida, das substituições, da escalação, dos relacionados, né, do treinador. O que falar dessa diretoria? O que falar do ânimo desses jogadores no dia de hoje, né? Fizeram jus à data. Ajuda o seu amigo aí. Mas vamos lá. Vamos lá para esse vídeo aí, né? Depois de mais um jogo desastroso, um jogo horrível, um jogo mequetrefe, contra um time do Ceará que não tem ataque, não sabe atacar, não consegue, e deixarem o Pedro Raul fazer 2 gols, meus amigos. Pedro Raul fazer 2 gols, um bem anulado, mas fez, estava ali, ó, pronto para fazer, sem marcação. Que time mequetrefe. E não é de hoje, já vem, né, de outros treinadores falar que é o Zubeldia. Não, não é o Zubeldia. Já vem de outros treinadores desse mesmo jeito, principalmente em jogos fora de casa. Há quanto tempo falamos Fluminense dentro do Maracanã é um, fora do Maracanã é outro. Até, né, na última partida, né, na partida anterior a essa contra o mesmo Ceará, na vitória por 1-0, primeira etapa o Fluminense não tinha finalizado a gol dentro do próprio estádio do Maracanã. Então não vou falar também que é só fora, porque tem muitas partidas dentro do Maracanã que esse time é apático, é sem vontade. Eu não sei o que se passa na cabeça dos jogadores, né? Não sabemos. Sabemos sim. E vemos, né, todos daqui de fora, torcedores, mídia independente. Será que todos nós estamos cegos, não entendemos nada sobre futebol? Só eles que entendem, que estão vendo, que estão achando que o time está bem, e nós todos aqui estamos vendo todos os erros? Difícil, meus amigos. Mas vamos aí. Vamos falar aí sobre a escalação, né? Relacionados.
E vou bater na mesma tecla de sempre. Jogadores que não têm vez nessa equipe. Escalação. O time começou hoje com Fábio, Samuel Xavier. Não. Samuel Xavier hoje foi poupado, né? Entramos com o Guga, Freitas, Ignácio, porque Thiago Silva também foi poupado, e René. Martinelli, Hércules e Lima. Outro debate aí em cima desse jogador, né? Como Lúcio Acosta está suspenso pelo terceiro cartão, o Lima ocupou a vaga do camisa 10 do Fluminense. É respirar fundo. Serna, Canóbio e JK. E aí tínhamos no banco Vitor Eudes, Samuel Xavier. Se você não colocou o Samuel Xavier para jogar, por controle de carga, dar um descanso, por que não deixou o Samuel Xavier no Rio de Janeiro, fazendo um trabalho, reforço muscular, e levou o Júlio Fidelis para essa partida? Não. O Zubeldia, não sei se a Zubeldia, a diretoria achou melhor colocar o Júlio Fidelis para o Sub-20. E aí o garoto, que se destacou em todas as partidas que ele entrou, ele foi destaque positivamente. Não é nem sequer relacionado para fazer parte dos treinamentos dos profissionais. Ele está com o Sub-20. Igor Rabelo, um jogador que também só foi relacionado porque o Thiago Silva foi desfalque, foi poupado. Um jogador em que o clube disputava Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Um jogador que já tinha disputado Copa do Brasil pelo Atlético, Sul-Americana pelo Atlético. Foi contratado apenas para disputar o Brasileiro, o jogador que não é nem relacionado para o Brasileiro. Foi relacionado hoje porque o Thiago Silva foi poupado, mas não vem sendo relacionado. O que me dizer sobre isso? Um jogador que foi contratado para uma competição apenas e não é relacionado para ela. E na época estava jogando o Davi e representando muito bem, um garoto da base representando muito bem, foram atrás de um jogador que já tinha disputado competições por outro time e não poderia mais disputar duas competições, só sobraria uma, e nessa uma ele não é nem relacionado. Complicado. Igor Rabelo, né? Thiago Santos, novamente relacionado, por quê? Porque o Bernal também levou o terceiro cartão, não foi relacionado. Thiago Santos compõe esse banco de reservas. Fuentes, claro, René, Fuentes. Fazer o quê, né? Otávio, Lescano, levou para quê? Relacionou para quê? Se não joga, levou ele lá para passear, para viajar. Soteldo, Everaldo, Santi Moreno. Também é outro que não é nunca relacionado. Hoje foi, porque seria, mas aí não coloca para jogar. Adianta o quê? Não adianta de nada. Foi para passear. E Keno. Sempre os mesmos.
Meus amigos, fica complicado de você querer falar alguma coisa desse time, porque você só vê desânimo. Os jogadores sem vontade. Se é para continuar desse jeito, se é pra gente ter raiva do Freitas, partida horrorosa, do Guga, desastrosa, do Ignácio, do René, do Fuentes, do Lima, do Canóbio, do Serna, se é pra gente ter raiva desses jogadores, vamos ter raiva do Davi. A gente sabe que dali pode progredir, pode sair alguma coisa de melhor. Vamos ter raiva do Júlio Fidelis, então. Que tal? Vamos ter raiva do Léo Jansen. Vamos ter raiva do Wallace Davi. Vamos ter raiva do Lescano. Vamos ter raiva do Lavega, que nem para esse jogo de hoje foi relacionado. Prefiro ter raiva do Lavega do que ter raiva do Keno. É um garoto novo. Um garoto que tem o que evoluir. Você vai ver o que evoluindo do Keno, vai ver o que evoluindo do Soteldo. Você vai ver o que evoluindo do Everaldo, do René, do Guga. Você vai ver o que de evolução nesses jogadores. E aí, meus amigos, eu não consigo entender porque entra treinador, sai treinador e continua a mesma panela. A panela não muda. Não, porque a gente tem uma das melhores bases do Brasil. Para que ter a melhor base do Brasil se ela não é utilizada? Para que você ter um Júlio Fidelis? Para que você vai renovar o contrato do Guga por 4 temporadas se você tem um Júlio Fidelis que é 1000 vezes melhor? E aí, qual a intenção do empresário do Júlio Fidelis, que é o mesmo do Guga, em renovar com o Guga por 4 temporadas? Por quê? Porque o Guga é muito mais difícil de você arrumar um clube para ele ou vendê-lo. Agora, o Júlio Fidelis, um garoto promissor, muito bom, é muito fácil de você, e alguém levar. Então é mais fácil você renovar com o Guga, garantir um contrato, beleza para ele, e o garoto não vai ter vaga, que é a terceira opção. Com o futebol que ele joga, é muito mais fácil colocar ele em qualquer outro clube. E aí você contrata o Otávio, não sei para quê, você tem um Wallace Davi, dá sequência de jogo aos garotos. Quando que você vai saber que o Wallace Davi vai jogar bola? Quando você vai saber que o Davi vai jogar bola? Quando você vai saber que o Júlio Fidelis vai jogar bola? Quando você vai saber que o Léo Jansen vai jogar bola? Nunca, porque não tem vaga, não é oportunizado. E aí você fica à mercê de Guga, de Freitas, de Thiago Santos, de René, de Fuentes, de Otávio, de Lima, Everaldo, Soteldo, Keno, Serna, Canóbio. Pelo amor de Deus, gente. Tá difícil de aguentar esse time desse jeito. E você, torcedor tricolor, eu, você, mídia independente, né, que são tricolores. O que a gente pode falar se você tem peças de reposição? Você tem. Só que você tem que colocá-las para jogar. Não adianta você ter Soteldo, ter Everaldo, ter Keno no banco.
Você sabe o que eles podem te entregar. Nada. Não podem entregar nada. Agora, você tem um Júlio Fidelis, você tem um Wallace Davi, você tem um Lavega, um Lescano. Você sabe que eles podem te entregar alguma coisa. Só que eles nunca vão te entregar nada. Por quê? Porque não jogam. Se não joga, não te entrega. E aí, é sempre os mesmos. Substituições de hoje foi quem? René saiu no intervalo, entrou o Fuentes. O Hércules saiu, entrou o Nonato. O Lima saiu, entrou o Thiago Santos. Serna saiu, entrou o Keno. JK saiu, entrou o Everaldo. Fuentes, Nonato, Thiago Santos, Keno e Everaldo. Quem que vai te entregar alguma coisa aí? Diz aí. Atuação pavorosa hoje de Guga, pelo amor de Deus, gente. Esse cara não tem condição nunca de botar, ó, de vestir esse manto. Não tem condição. Jogador fraco. Não sabe marcar, não sabe apoiar, não sabe fazer nada. E aí eu, como torcedor tricolor, me envergonho de ter o Guga na lateral, tendo um garoto, Júlio Fidelis, que é muito bom, muito promissor, muito melhor do que o Guga, e ter o garoto jogando sub-20. Tem um Freitas que participou dos 2 gols do Ceará, todas as 2 bolas bateram nele. O cara tá sempre atrapalhando tudo. Não sabe fazer nada. Na hora da expulsão do Ignácio, como pode, meus amigos, uma zaga marcar em linha? A bola foi lançada por trás do Ignácio. Ele ganhou. O atacante ganhou, né? Para você ver, o Pedro Raul ganhou e foi atropelado por Ignácio. Como que pode a zaga jogar em linha? Erro infantil. Erro infantil. Como pode um jogador profissional não perceber, não ter a noção que a zaga não pode se jogar em linha? O time hoje foi um time horrível. Um time mequetrefe. Acho que mequetrefe ao quadrado, ao cubo. Quem que eu posso salvar esse time de hoje? Time sem sangue, sem alma, sem coração. Uma primeira etapa em que o time não deu um chute a gol, não teve uma finalização. Um time daquele tecnicamente fraco, que é o time do Ceará, conseguiu fazer 3 gols, né? Por uma meio que infelicidade, né? Do meio atacante do Ceará, né? Aquele Lucas Mugni, que a bola resvalou no braço dele, né? Foi anulado o 3º gol. Mas uma jogada em que o Canóbio entregou de volta, a bola tinha saído da área, o Canóbio entregou de volta para dentro da área, onde o Lucas Mugni cruzou. Até o nosso atacante jogando contra o próprio patrimônio. Hoje eu só posso livrar o Fábio, só, mais ninguém. Guga horrível, Freitas horrível, Ignácio, René, enquanto teve, não comprometeu, entrou o Fuente, uma porcaria. Martinelli, aquele chove não molha. O Hércules a mesma coisa, parece que todo jogo agora tem que sair no intervalo, tá cansando, não sei o que tá vendo. O Lima, um desastre. Da onde que você leva o Lescano, um
camisa 10, e você bota o Lima, que é um cabeça de área que nunca vai ser um 10, nunca vai te entregar nada. O Lima é um quebra-galho. Nunca vai te entregar nada vezes nada. Às vezes, dentro de 10, 15 partidas, vai fazer um gol, vai dar uma assistência e acabou. O Serna, até um pouco antes da convocação, já não estava muito legal. Depois da convocação, parece que morreu. Pega a bola, volta, pega a bola, volta. O Canóbio nem se fala, só sabe jogar para trás, para correr. Não, o jogador tem muito vigor físico para correr, bota ele na corrida de São Silvestre. Bota para disputar maratona. Se é para correr, não é para jogar futebol. Isso não é jogar futebol. John Kennedy hoje, bola batia e voltava. É claro que seu ponto esquerdo e seu ponta direita não te ajudam em nada. Fica complicado também. Mas hoje foi uma partida muito abaixo do JK. Os que entraram, Fuente não acrescentou nada vezes nada. Nonato não acrescentou nada. Everaldo não acrescentou nada. Keno, pelo amor de Deus. E Thiago Santos, todo mundo já sabe o que esperar. Será que não estaria na hora de renovar esse banco de reservas? Mas eu acho que a ordem lá de cima, se eu contratei esses têm que jogar. Mas por que os dois garotos que foram contratados não jogam? Qual é a explicação? Fica no ar. Queria saber de você, meu amigo. A explicação, né? Se os outros contratados vêm e jogam, por que esses dois não conseguem jogar? Tem que se adaptar? Tem que esperar quanto tempo? 10 anos para se adaptar? Não sei. Confesso que estou muito chateado depois dessa partida de hoje, mas o time mereceu perder e hoje o time estava fazendo jus à data de 2 de novembro, dia de finados. Time morto, sem sangue, sem alma. Time morto. Deixa o teu comentário, se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho para as notificações, compartilha esse vídeo aí. Saudações tricolores. Vai lá, Luciano Melo, canal do Luciano Tricolor. Fui, time Mequetrefe.